Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais um Nordeste acontece começando nessa quinta-feira, hein? Boa tarde, Henrique Pereira. Boa tarde, Rafaela Ramos. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Peço desculpas pela minha voz, não está 100%, mas a gente está aqui para trazer muita informação para você em Alagoas, no Rio Grande do Norte, nessa quinta-feira de muita tensão pelo mundo todo. Difícil a situação. Pois é, fica com a gente até as 2h30 da tarde. Não sai daí não, que o Nordeste acontece hoje está recheado de notícia. Roda a vinheta. Desde a madrugada de hoje, o mundo assiste preocupado os ataques russos à Ucrânia. O confronto entre os países do leste europeu é carregado de tensão e, infelizmente, já há registro de mortos e feridos. Milhares de brasileiros atualmente vivem na Ucrânia, justamente em regiões que são os maiores alvos deste conflito. Entre eles está o atleta alagoano Pedrinho, atleta profissional de futebol que foi revelado lá no CSA e que atualmente joga no Shakhtar, da cidade de Donetsk, na Ucrânia, região dominada inclusive por separatistas que apoiam o governo russo. Desde a sinalização do início do conflito armado, Pedrinho e outros jogadores brasileiros do mesmo clube dele e de outros times da Ucrânia estão reunidos em um hotel com familiares. Em um vídeo publicado nas redes sociais, onde Pedrinho aparece ao lado do zagueiro Marlon, porta-voz desse grupo, eles pedem ajuda do governo brasileiro para que possam retornar ao país e ficarem em segurança. Famílias, e a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo ajuda de vocês para promover esse vídeo devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Eu espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente está se sentindo um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não ser as do Brasil, e a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças. Cada um saiu da sua casa correndo para vir para o hotel, cada um com uma peça de roupa. Não sabemos se vai ter comida, como que vai ser, então a gente queria muito pedir ajuda para tentar resolver a nossa situação. A situação é desesperadora, viu? E em outro vídeo, o alagoano falou sozinho e reforçou os pedidos de ajuda. Fala, rapaziada, passando aqui para atualizar sobre as informações do que está acontecendo aqui. Estamos no hotel, no Ópera, em uma sala, todos reunidos, famílias, amigos, então estamos esperando algo que o governo possa fazer para nos retirar daqui. Claro, é muito tenso, estamos com bastante medo daquilo que pode acontecer, mas tentamos ficar tranquilo, acalmar nossas famílias, porque se Deus quiser, Deus vai ter um plano para nos tirar dessa aí. Então, esse apelo que eu faço aí para os governadores do Brasil, todo mundo, toda a embaixada aí, para que possa tirar nós daqui o quanto antes, porque é uma situação muito complicada, muito delicada, onde a gente não tem muito o que fazer, a não ser esperar o que tem para acontecer. Então, acredito que esse é o nosso momento que a gente se encontra hoje, aqui em uma sala, todos reunidos, esperando que algo seja feito por nós. Então, esse é o apelo que eu faço, para pedir ajuda a todos vocês que têm contato, para que isso possa ser feito o quanto antes e o mais rápido possível. Até o momento, o ministro das Relações Exteriores do Brasil emitiu um posicionamento lamentando o início do conflito. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, também falou, né, Henrique? Ele deu declarações em solidariedade à Ucrânia e afirmando não concordar com o ataque russo. Já o presidente Jair Bolsonaro, até o momento, não se pronunciou. O início do conflito entre Rússia e Ucrânia ganhou proporções maiores a partir de agora, mas essa relação tensa entre os países, Rafaela, envolve fatores da história antiga e moderna. Vamos entender melhor como é que começou e o que é esse conflito entre os dois países. Imagina um jogo de xadrez jogado na fronteira dos dois países. A cada movimento da Rússia ou da Ucrânia, a tensão aumenta. Paz de verdade ali
nunca existiu. Mas chegamos agora a um novo patamar de beligerância que, para Vladimir Putin, teve um gatilho. E ele é o avanço da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar criada alguns anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Liderada pelos Estados Unidos, a OTAN tinha como objetivo proteger a Europa e manter os soviéticos longe. A resposta de Moscou foi o Pacto de Varsóvia, formado com países socialistas daquilo que era chamado de Cortina de Ferro. Hoje, a OTAN reúne 30 países e poderia incluir no futuro próximo Ucrânia e Geórgia, duas nações que um dia integraram a União Soviética e fazem fronteira com a Rússia. Moscou não quer a presença de bases militares e mísseis inimigos tão próximos ao seu território. Para isso, exige garantias de que a Ucrânia nunca faça parte do bloco ocidental. Em 2014, a Rússia anexou a região da Crimeia, na Ucrânia, com a justificativa de proteger cidadãos russos que vivem lá. Os soldados separatistas ligados a Moscou também tomaram o controle de duas áreas estratégicas para os ucranianos, Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia. Juntas, elas têm mais de 3,5 milhões de pessoas, a maioria fala russo e se considera russa. A Ucrânia de 2022 é muito diferente da Ucrânia de 2014 do ponto de vista militar. É um país mais bem preparado, mais equipado, é um país que recebeu equipamento dos americanos e dos europeus, é um país que, portanto, traria muito mais dificuldades do ponto de vista militar para a Rússia do que aconteceu em 2014 na Crimeia e do que aconteceu em 2008 na Geórgia. Agora olhe no mapa essa região que os rebeldes invadiram 8 anos atrás. E esse é o território reconhecido como independente por Vladimir Putin, a região inteira de Donbas. A questão agora é saber os próximos passos dos russos dentro da Ucrânia. A meta seria conectar a Crimeia com Donetsk e Lugansk. Um possível alvo é a cidade de Mariupol, que tem 500 mil habitantes e fica na bacia de Donbas. É uma das poucas cidades que Kiev, a capital ucraniana, ainda controla, mas pode ser por pouco tempo. A região é portuária e um acesso importante ao Mar de Azov, o que ajudaria os russos a conquistar uma rota marítima própria na parte independente da Ucrânia. Mariupol é ainda mais estratégica porque fica a pouco mais de 300 quilômetros da Crimeia. Controlar esse porto seria mais uma jogada na tal partida de xadrez. Isso é exatamente um jogo de xadrez no qual Putin fez um movimento bastante ousado e aguarda agora um movimento oposto, né? Na verdade, o movimento que ele está aguardando, que todos aguardam, não é nem das potências ocidentais, é o da própria Ucrânia, né? Como a Ucrânia vai reagir a essa invasão do seu território. Foi uma madrugada intensa de conflitos, né, Henrique? Verdade. Com muitos ataques. Bombardeios, pessoas mortas, enfim. O jornalismo da Band está acompanhando isso, né? E dentro da nossa programação, a qualquer momento, podemos ter mais novidades desse caso, né? Dessa guerra, que assim possamos dizer, uma guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia e essa preocupação de como os ucranianos e como o mundo vai se comportar em cima desses ataques. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais Nordeste Acontece. Não sai daí não. Voltamos já já, hein? Fica de olho, participa pelo WhatsApp 8219-6360, DDD 82. De volta com o Nordeste Acontece, 14 horas e 2 minutos. Rafaela Ramos, o Brasil também ficou de luto ontem à tarde, no início da noite, com a morte da cantora Paulinha Abelha. Pois é, a ex-vocalista da banda de forró Calcinha Preta. Paulinha tinha 43 anos e infelizmente não resistiu a complicações de um quadro grave de meningite. A equipe da Band em Sergipe está acompanhando o velório da artista, que está ocorrendo nesse momento em um ginásio de esportes lá em Aracaju. O Pedro Vasco tem mais informações. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos que acompanham o Nordeste Acontece. Nós falamos aqui direto de Aracaju, onde faleceu na noite de ontem a cantora Paulinha Abelha. O Hospital Primavera divulgou nota que a cantora teve a falência de todos os órgãos às 19h26 da noite. Logo no início
da noite, nas primeiras horas também, um pouco antes da meia-noite, chegou ao hospital o carro funerário, como a gente pode observar aí nas imagens, para pegar o corpo da cantora. Muitos fãs se aglomeraram na porta do hospital. Era o momento em que todos os dias eram feitas orações pedindo o restabelecimento da saúde de Paulinha Abelha. Mas, infelizmente, chegou a trágica notícia, a notícia que ninguém queria dar, de que Paulinha não teria resistido e teria falecido. A comoção é muito grande, né? As redes sociais começaram a ser invadidas por homenagens de fãs, cantores do Brasil inteiro, e é uma comoção muito grande. Paulinha, um coração formidável, muito grandioso, uma excelente filha, e comove toda essa situação, comove os fãs, familiares, e todo o estado de Sergipe encontra-se em luto. O Brasil inteiro está em luto, Alagoas também está em luto. E a gente vai trazer mais informações para vocês daqui a pouquinho, o horário do sepultamento, informações como é que aconteceu a saída do marido Clevinho Santos. A mãe também ficou muito abalada. A gente vai mostrar e vai falar tudo isso para vocês daqui a pouquinho com mais informações. Até já. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua participação. A gente volta ainda a falar no dia de hoje sobre o adeus à cantora Paulinha Abelha. Pois é, e teve uma operação hoje, voltando aqui para Alagoas, a Polícia Federal realizou uma operação com o objetivo de investigar crimes contra o sistema financeiro nacional cometidos na região de Cacimbinhas, interior do estado, e adjacências. A ação é desdobramento da Operação Pesto de Papel, deflagrada em 2 de dezembro de 2021, ano passado. Na oportunidade, o foco da ação era justamente o mesmo, crimes financeiros. Porém, essa segunda fase tem um número maior de alvos. Além da PF, contribui para a Operação Banco do Brasil, instituição bancária que opera a concessão dos financiamentos relacionados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. As investigações em ambos os casos indicam que um determinado grupo, através de simulações de contratos de promessa de compra e venda, comandado e de outras formas, capazes aí de sugerir titularidade de uma propriedade rural, além de outras fraudes na instrução dos pedidos de financiamento, conseguiu obter a liberação dos recursos que estão logo disponibilizados nas contas bancárias, eram destinados para outras finalidades que não eram previstas pelo Programa de Incentivo à Agricultura Familiar. Aproximadamente 30 policiais federais foram mobilizados para dar cumprimento a 6 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 12ª Vara Federal de Alagoas, subseção de Arapiraca. Nessa segunda fase, os desvios investigados passam da quantia de R$1 milhão. E a polícia segue trabalhando, viu, Henrique? Uma outra operação, agora deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública aqui em Alagoas, com participação ativa das polícias civil e militar, deteve 6 pessoas em 2 cidades do interior do estado. E além das prisões, os policiais apreenderam armas e drogas com os suspeitos. De acordo com a Secretaria, a operação tinha o objetivo de prender integrantes de uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Essa operação foi batizada de Laços de Família, quase uma novela de Manuel Carlos. A ação cumpriu 10 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão nas cidades de São Sebastião e Arapiraca. As investigações realizadas constataram que uma organização criminosa vinha praticando tráfico de drogas em São Sebastião, principalmente no bairro Peroba e no bairro Canafístula, em Arapiraca. Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi a relação familiar entre a maioria dos integrantes do grupo criminoso. O líder, que residia em Arapiraca, foi preso, mas antes ele orientava todas as ações criminosas lá na região. A irmã e o pai também foram detidos e participavam do grupo criminoso. Foi justamente esse grau de parentesco entre os integrantes que originou o nome da operação. Os presos e os materiais apreendidos vão ser todos encaminhados à delegacia, onde tudo vai ficar à disposição da Justiça.
Agora, Alagoas também passa a ter uma lei própria que incentiva o esporte local. A medida vai conceder descontos no ICMS para empresas que patrocinarem projetos, entidades e atletas alagoanos. Vamos entender como isso vai funcionar na reportagem a seguir. Bom, na prática, essa lei de incentivo ao esporte aqui em Alagoas vai funcionar da seguinte forma. Serão concedidos anualmente, a título de incentivo fiscal de crédito presumido do ICMS, o percentual de até 0,5% da arrecadação do ICMS do exercício anterior e também sendo obrigatória a concessão de, no mínimo, 0,3% dessa referida arrecadação. Traduzindo isso, vale destacar: o empresário que antes tinha que destinar esse recurso necessariamente ao governo vai poder usar esse recurso para incentivar o esporte. Uma renda que, para o grande empresário, pode ser significativa, para o pequeno nem tanto, mas que no final vai ser de grande importância para aquele que pratica o esporte. Seja ele um atleta, como conversou conosco o José Alexandre, que é atleta paraolímpico da modalidade de natação. A gente treina, né, sabendo que vai ter a competição. E você, com investimento, você sabe que você vai, né? Você sabe que você pode comprar a passagem, a hospedagem, a suplementação para estar competindo em alto nível. Para quando a gente chega lá fora com outros atletas, a gente está brigando de igual para igual. Para federações como a Alagoana de Vôlei, representada pelo presidente Gustavo Toroca, que esteve na assinatura dessa lei. Isso é muito importante, que nos dá subsídio e robustez financeira para que a gente possa desenvolver e fomentar cada vez mais as nossas atividades esportivas. E até mesmo para clubes de futebol, que além das categorias de base, tem também esportes olímpicos sendo praticados, como explica o presidente do CSA, Omar Coelho. A Alagoas carecia desse tipo de projeto, a gente já usa isso na área federal e agora o esporte amador principalmente abre-se um novo leque, uma vez de que nós podemos ir buscar recursos para poder investir numa área tão carente. Essa nova lei já era trabalhada desde o ano passado e agora, de fato, entra em vigor. O governador Renan Filho comemora essa aprovação e espera que o esporte seja, como de fato tem como principal objetivo, o principal beneficiado. A chegada dessa legislação vai permitir que o nosso esporte avance mais, que as pessoas consigam investir nas mais diversas modalidades, dar autonomia ao atleta, à federação, porque eles próprios podem, por meio das suas relações, buscar investidores. Todas as negociações serão feitas diretamente com a Cefaz. Agora é aguardar a publicação dos editais, que acontecerá via Selage, Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude. A partir daí, o setor privado abraçando a causa e realizando todos os trâmites necessários. A gente espera que esses editais sejam publicados o mais rápido possível e que haja, de fato, o entendimento do setor privado de que investir no esporte é investir numa melhoria social. Esse é o principal objetivo da lei e essa é a razão do esporte existir. Para a Band Nordeste, reportagem Henrique Pereira. Desenrolado esse repórter, estava com uma voz boa, né? Pois é, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Bom, a gente volta a falar do velório da cantora Paulinha Abelha, que morreu ontem aos 43 anos. O repórter Pedro Vasco, da Band em Sergipe, traz novas informações sobre o adeus à cantora. Cadê o Pedro? Vamos colocar ele aqui no telão mais uma vez. Pedro. E a gente fala aqui do ginásio Constâncio Vieira. É o maior ginásio do estado de Sergipe. E agora a gente vai trazer um fato que ficou muito marcante na noite de ontem. Foi a saída do esposo Clevinho Santos do hospital. A gente tem imagens aí para mostrar para os telespectadores, ele sendo acompanhado por familiares e amigos, né? Depois de ter recebido a notícia, e algumas horas depois ele deixa o hospital, entra nesse carro preto e segue em direção ao velatório onde a família teve o primeiro encontro com Paulinha. Mas em seguida a gente tem a imagem também de Silvânia Aquino, grande companheira de trabalho, amiga pessoal de Paulinha Abelha. Quem é fã sabe da ligação entre elas duas. E em seguida a gente tem a imagem que
com certeza deve ser a pessoa que mais está sentindo nesse momento, que é a da mãe de Paulinha Abelha, a dona Josefa, que parece estar entorpecida, né? Segundo informações de familiares, ela vem tomando calmantes para enfrentar esses dias de luta que Paulinha vem enfrentou no hospital quando esteve internada. Dona Josefa também sai amparada e visivelmente desolada com a partida precoce da filha. Mas eu tenho mais informações para vocês daqui a pouquinho, para todo o pessoal de Alagoas e que acompanha o Nordeste Acontece. Até já. Obrigado, Pedro, pelas informações. Um momento de muita dor, muito sofrimento. Infelizmente, a gente perde uma das grandes, se não uma das maiores vozes do forró, né? Marcou uma geração, na verdade, né? Desde os anos 90, a banda Calcinha Preta embalou vários eventos no Nordeste. Aqui em Alagoas não ia ser diferente, no Brasil inteiro, músicas de sucesso. E Paulinha sempre presente, né? Tá no grupo desde o comecinho, seguiu toda a trajetória, né? Pois é, uma pena mesmo, infelizmente morrendo tão jovem. A gente ainda, ao longo dessa edição do Nordeste Acontece, traz mais informações sobre o velório da cantora. A gente vai pro intervalo, volta já já com mais Nordeste Acontece. Não sai daí, não. Água. De volta, Nordeste Acontece, 14 horas e 16 minutos. Ontem, pela Copa do Brasil, o CSA empatou com o Atlético de Alagoinhas, mas avançou de fase, Rafaela Ramos. O Azulão teve um jogo complicado, mas conseguiu segurar e o adversário garantir mais de R$700 mil de premiação por ter passado a próxima fase da competição. O time alagoano agora espera o vencedor do confronto entre Paysandu e Trem do Amapá. Lembrando que o CRB também entra em campo hoje, só que pelo campeonato alagoano. O duelo contra o Jaciobá ocorre em Arapiraca, logo mais às 8 da noite. E falando nesse jogo, o CRB está precisando se recuperar no campeonato alagoano diante do Jaciobá. E você pode se divertir com a partida enquanto aposta no Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Rafaela Ramos. Lá você pode encontrar dicas para dar seus palpites e ainda aposta no Alagoano e em muito mais com 100% de bônus. Depositou 50, ganhou mais 50. Depositou 100, o Betsul te dá mais 100. São até R$200 de bônus para palpitar como quiser. Tá bom ou quer mais, Henrique Pereira? Pois é, para resgatar esse bônus e apostar, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e se cadastre. Torça até ficar sem voz, mas com moderação para não ficar que nem eu. Mostre que você é um craque nos palpites, no time dos melhores. Esse time é o Betsul. Venha para o Betsul, Rafaela Ramos. Será que hoje dá Galo ou dá Jaciobá? Olha, eu vou torcer pro Galo, viu? Tem que ir no time da casa, né, Henrique, ali. Então, tô aprendendo aqui um pouquinho de futebol com o Henrique Pereira, então vou apostar no Galo hoje, viu? Muito bem, vamos ver. Seguinte, hoje a gente vai tratar no momento do seu interesse sobre energia solar, uma fonte renovável para fazer com que você deixe de colocar tanta responsabilidade na conta de luz tradicional e até pague menos na sua conta de energia. Como funciona a energia solar, a gente vai saber um pouco mais com o Ramon de Lima, ele que é engenheiro civil. Ramon, muito obrigado pela sua participação aqui no Nordeste Acontece. Seja muito bem-vindo. É algo que está em alta, mas ainda nem todo mundo conhece. Fala um pouco da energia solar para a gente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Energia solar hoje, apesar de já ser uma realidade, é um assunto que para muita gente ainda não é comum, tá? Então, principalmente pós-pandemia, onde a gente precisou ficar mais ali no conforto do nosso lar, a gente percebeu esses aumentos oriundos das distribuidoras e a coisa começou a apertar no bolso, tá? Então, qual é o principal benefício hoje de energia solar? Seria essa economia, uma economia que pode chegar em até 95% em muitos dos casos, e aí é um investimento que é muito seguro e muito rápido obtido o seu retorno. Então,
A tecnologia do momento e do futuro é energia solar. Ramon, são colocadas placas em telhados? Como é que funciona? Do que é que são feitas essas placas? Vamos lá, as placas fotovoltaicas, como a gente chama, elas são placas de silício, tá? Essas placas, elas são colocadas não só em telhados, mas também podem ser colocadas no solo, podem ser colocadas num sistema de estacionamento de supermercados e transmite essa energia diretamente para a distribuidora, que dali vai ser feito o rateio, se for em uma conta ou se for em mais de uma, porque também existe essa possibilidade, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, Alagoas, calor o tempo todo, tem mais facilidade em relação a essa captação? Isso. O Nordeste, ele é privilegiado, né? Dentro do país é a área que realmente tem a maior incidência solar, então essa captação ela se torna melhor. Falando de Alagoas, e aí você partindo para o sertão, a gente já vê grandes usinas sendo montadas por conta da irradiação lá ser superior, inclusive, à do Agreste e à da capital, e pelo fato de chover bem menos do que chove nas outras regiões. E ajuda muito o meio ambiente também, né? Exato, tem essa pegada sustentável, a gente vê aí a questão do aquecimento global e vários países europeus, americanos, norte-americanos estão discutindo isso. Inclusive hoje a pauta, apesar da gente estar, infelizmente, sofrendo um ataque iminente aí da Rússia com a Ucrânia, enfim, a pauta hoje nos Estados Unidos era a questão de aquecimento global. Então, a gente vê que é uma preocupação bastante forte dos países e que a gente precisa fazer alguma coisa pensando no futuro. Ainda é considerado um investimento muito alto em comparação de quando foi lançada a tecnologia aqui no Brasil, ou já está mais acessível? Já é bem mais acessível, está inclusive partindo para financiamentos bancários. A gente não precisa de entrada, a gente pode fazer financiamento em 100% do sistema. E aí muita gente faz aquela pergunta, e quanto é que eu vou pagar, como é que fica esse parcelamento? Fica bem próximo do valor da conta que você já paga. Então é uma substituição de compromisso, não é como você financiar um carro que você vai ter mais um compromisso ali na sua renda familiar. Ramon, e como é que são colocadas essas placas? Quanto tempo demora todo o processo? O processo a partir do pagamento do cliente, seja financiamento bancário, seja um pagamento à vista, a gente pede em torno de 30 dias, a grande maioria das empresas, para poder começar a instalar esses equipamentos. A depender do tamanho do sistema, sistemas de 2 a 3 dias residenciais, sistemas comerciais a gente parte para 15 dias a 30, dependendo realmente do tamanho do sistema. Vamos lá, o que as pessoas querem saber, tá? Todo mundo em casa está querendo saber. Instalei. O benefício de economia, ele chega mais ou menos a quanto por cento? Vamos supor, se eu pago 300 conto de energia hoje. Certo. Com a energia solar funcionando direitinho, com a captação legal, a gente tem um desconto de até quantos por cento na conta? Até 95% do valor. Exatamente, até 95%. E pode ser colocado em qualquer lugar, Ramon? Em casa, prédio, estabelecimentos comerciais, galpões? Qualquer lugar. Claro que deve ser feita uma vistoria prévia por engenheiros capacitados para adequar o local, se for preciso, mas em termos de território alagoano e tipo de imóvel, pode ser colocado em qualquer ambiente. Ou seja, no mês seguinte a conta já vem mais barata. Não é no mês seguinte, enfim, a gente tem que cumprir prazos da distribuidora, da Equatorial, e eles pedem até 90 dias, e aí a gente precisa respeitar esse prazo, podendo acontecer antes, mas o prazo é de até 90 dias. No final das contas, todo mundo sai ganhando, né? O meio ambiente e o consumidor no bolso. Exatamente. Ramon, muito obrigado pelas suas explicações. Prazer ter você aqui no Nordeste Acontece. Energia sustentável, minha cara Rafaela Ramos. Pois é, importantíssimo. E agora a gente vai para um recado aí na sua tela da Band. Fica de olho. Com 359 anos de existência, o Correios é uma empresa pública e atende de forma igualitária aos 5.568 municípios de todo o Brasil. O maior e mais importante segmento logístico da América Latina, essencial no e-commerce, também se destaca pelo seu trabalho na área social, distribuindo livros didáticos, as provas do Enem, medicamentos e auxiliando de forma humanitária cidades em estado de calamidade. Mesmo sendo um órgão federal, o Correios não recebe um só
centavo do governo e, mesmo assim, ainda consegue gerar lucros para os cofres públicos. Senadores, contra fatos não argumentos. Uma empresa pública, tricentenária, premiada internacionalmente, não pode jamais ser vendida. Em ano eleitoral, a população brasileira estará de olho em seus verdadeiros representantes. O que é do povo não se vende. Vote não à privatização. Correios não se vende, Correios se defende. Pois é, abraçando Dona Rossana, né, também é entusiasta da energia solar. É verdade, minha famosa mamãe. Bom, vamos agora para falar da pandemia Covid-19. Mais 267 casos foram confirmados nas últimas 24 horas aqui em Alagoas e também mais 12 mortes pela doença. 5 das vítimas eram de Maceió. As vítimas do interior eram das cidades de União dos Palmares, Jaramataia, São Miguel dos Campos, Japaratinga e Coité do Noia. Com isso, Alagoas passa a ter 289.578 casos confirmados e 6.633 óbitos pela doença. Lembrando que hoje o ônibus da vacina estará na Santa Lúcia, na rua Adilermando Reis, próximo... Eita, tá difícil. Próximo à Escola Jaime de Altavila. E o pior é que eu estava só trabalhando ontem. Você viu a matéria que eu fiz ontem lá no Palácio do Governo? Foi à tarde, ontem à tarde, eu e Rods. Então eu estava bem. De Dormiu noite, bem? Teve jogo de noite, aí foi no jogo que... Agora tá explicado. Culpa do quê? Do futebol, tá vendo, Henrique Pereira? Normalmente o futebol machuca, né? A perna, um braço. No caso do narrador, a garganta. A voz. E lembrando também dos dados Covid, do ônibus da vacina, ele fica até as 4 da tarde, viu, Henrique? Vagas limitadas para vacinação. Então, corre para o mais perto de você, dá uma olhada lá onde está o ônibus, onde o Henrique colocou agora e vai se vacinar. Reforçando lá próximo à Escola Jaime de Altavila, na rua Dilermando Reis, no bairro da Santa Lúcia. Esse é mais um ponto. Existem outros espalhados pela cidade, também funcionando até as 4 horas da tarde. Mais uma vez a gente vai falar com Pedro Vasco, direto de Sergipe, que vai trazer as últimas informações direto do velório da cantora da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, que morreu ontem aos 43 anos. Cadê o Pedro? Com você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Henrique. Pois é, o velório segue aqui no ginásio Constâncio Vieira e vai ser aberto ao público durante toda a madrugada, também segue no início da noite, toda a madrugada. E amanhã o velório vai acontecer na cidade de Simão Dias, onde a cantora vai ser sepultada durante a tarde. Também vai ter o velório lá na cidade de Simão Dias, no ginásio de esportes José Maria. A gente lamenta muito e sente muito essa perda tão precoce de Paulinha Abelha e vão ficar só as boas lembranças dessa artista formidável. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. A gente agradece, Pedro, por essa cobertura também, infelizmente, cobrindo aí o velório da cantora Paulinha, que mais uma vez foi uma das grandes vozes do forró aqui do Nordeste, se não de todo o Brasil, hein, Henrique? É verdade, né? Tem sido anos difíceis para a música. Marília Mendonça nos deixou ano passado, Paulinha nos deixando precocemente também esse ano. E antes da gente encerrar, o Nordeste Acontece dessa quinta-feira, a gente presta uma homenagem, mais uma homenagem a Paulinha Abelha e todos os fãs da cantora, da banda Calcinha Preta, que, como eu disse, marcou época e ainda hoje faz sucesso no Brasil. E essa é uma das músicas que fala grandes músicas, né? Que fala diretamente dela. A gente se despede deixando todo o nosso sentimento à família da Paulinha, aos fãs da banda Calcinha Preta e a todos que admiravam o trabalho dessa jovem sergipana de apenas 43 anos. Nordeste Acontece fica por aqui. Amanhã a gente está de volta a partir da 1h50 da tarde. Tchau, tchau. Vamos ficar agora com essas imagens da Paulinha Abelha. Agora soube que você já se casou. Por que casou? Se te vejo, rezo e choro, e ao segurança imploro. Ela é linda e é mais linda lá no show.
Agora soube que você já se casou. Por que casou?